A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe a todos. A palavra de hoje, irmãos, está em Lucas 7, versículo 39 ao 41. Versículo 39 ao 41. Lucas 7, de 39 ao 41. Diz assim: Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diz, mestre. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa palavra aqui é a passagem de uma mulher que foi adorar Jesus na casa de um fariseu. Jesus foi convidado para ir à casa de um fariseu para um jantar. E lá eles assentados, acomodados na casa, chegou uma mulher que aos olhos dele era uma pecadora, era uma prostituta. E quando ela entrou na casa para adorar a Jesus, para lavar os pés de Jesus, eles disseram, se ele soubesse, se ele fosse verdadeiramente um profeta e ele soubesse quem é essa pecadora, ele não deixaria ela nem pegar nos pés dele, nem começar a adoração. Aleluia. E aquela mulher chegou, quebrou um vaso de alabastro, uma coisa tremenda, um perfume cheirosíssimo, e começou a adorá-la e lavar os pés de Jesus e chorar, e com as suas lágrimas molhar o pé de Jesus e querer enxugar com o próprio cabelo. Uma cena tremenda, uma verdadeira adoração que muitos fiéis, muitos que se dizem fiéis, até não faria nos dias de hoje. E questionaram aquilo. E Jesus, sabendo daquele questionamento no íntimo deles, Jesus também os respondeu dizendo: Vê esta mulher. Isso é o versículo 44. Vê esta mulher. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei, não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Veja aí, o segredo está no amor. Os pecados dela foram perdoados porque ela amou muito. E Jesus viu o arrependimento dela, o louvor e a adoração dela ali naquele momento, sincero, em espírito e em verdade. Então, irmão, essa palavra de hoje eu separei ela porque Deus tocou no meu coração para falar para você que se sente um pecador, que se sente uma pessoa que está buscando a Deus e de repente se deparou com uma palavra doída, né? Uma palavra de justiça, né? Que Deus também coloca os dele também para, às vezes, falar uma palavra dessa, dar uma espadada dessa aí, como tem sido dada aí. Mas às vezes as pessoas que dão essa espadada, muitas delas também não estão com a vida corretamente no altar, né? Porque veja só, todos nós temos pecados. Aqueles fariseus que julgaram ela, a mulher quando entrou para adorar a Deus, julgaram ela, aqueles fariseus também estavam cheios de pecado. Por isso que Jesus colocou aquele exemplo, né? Uns deviam 500 denários, outros deviam 50, né? Nenhum dos dois conseguiriam pagar e todos tinham pecado. Sou eu, sou você,
é quem está em congregação, é quem não está, independente da denominação. Nenhum de nós conseguiremos pagar os nossos pecados, não. Nós seremos salvos por Jesus. E a adoração de um ímpio, ela é aceita sim, desde o momento que ele se arrependa e em espírito e em verdade. E chegar a dizer que Deus não escuta a oração de um ímpio. E a oração daqueles que estão pedindo forças a Deus para não usar drogas. E a oração daqueles que estão pedindo força a Deus para não beber. E a oração a Deus daqueles que estão pedindo forças a Deus, ao Espírito Santo de Deus, para que ele não se prostitua. Onde está? Aí Deus não escuta a oração deles? Meus irmãos, o fundamento teológico das pessoas que dizem que Deus não aceita o louvor e a adoração de um ímpio está aqui em Isaías 59, versículo 2, versículo 2, onde diz: mas as suas maldades separaram você do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Em Isaías 59 fala isso. E eles lêem esse versículo isoladamente e diz que alguns estão dizendo agora que Jesus, que Deus não escuta a oração e o louvor de um ímpio. E em Lucas 7,36 eu acabei de mostrar que escuta sim. Na passagem da mulher que quebrou o vaso de alabastro. Jesus, quando se encontrou com a mulher samaritana, ele escutou sim, era uma mulher pecadora. A mulher cananeia, que pediu a migalha dos pãozinhos, que Jesus disse que não poderia dar o pão do filho aos cães, aos cãezinhos, também não era uma mulher que era do povo de Deus, como se diz hoje, pessoas que são da igreja, ou pessoas que são... Não, era uma mulher que Jesus até falou para ele: eu não posso dar para você. Mas ela se humilhou, ela orou a Jesus, conversou com Jesus naquele momento e pediu a ele, em espírito e em verdade, todas as três dos exemplos. E no próprio capítulo 59 de Isaías, ele só lê o versículo 2, mas no próprio capítulo, no versículo 20, no 20, está aqui, ó: o Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependeram dos seus pecados, declara o Senhor. Ou seja, você pode ser ímpio como for, você pode ser um dos maiores pecadores dessa terra, mas se você se arrepender verdadeiramente, em espírito e em verdade, orar a Deus, dizer: Senhor, eis-me aqui, me dá força, Senhor, para eu me proteger desse pecado, me dá força para eu sair de perto. E a mulher samaritana, quando que Jesus chegou próximo dela naquele poço e diz: vai buscar teu marido. Jesus já sabia que ela era uma pecadora. Se eu te der a água de beber, tu nunca mais terás sede. Eu tenho uma água que se eu te der, tu nunca mais terás sede. Ela disse: então me dá, Senhor, dessa água para que eu beber e nunca mais venha ter sede. Jesus deu a água a ela, a água da vida. E porque ela era pecadora, Jesus não aceitou a oração dela, o pedido dela? Aceitou sim. Aceitou sim. E a mulher cananeia, que chegou para Jesus e fez um pedido a ele, e ele disse: mas não é lícito dar o pão aos cachorrinhos, tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos? Já pensou? Mas ela, se colocando e se prostrando como uma verdadeira pecadora, uma pessoa ímpia, ela se humilhou ali e disse: mas Senhor, até os cãozinhos comem das migalhas dos seus senhores. Já pensou? Então, tire isso da sua cabeça, irmão, que Deus não escuta a oração dos ímpios, o louvor dos ímpios. Que é isso? Existem muitos pregadores hoje que estão preocupados mais com a agenda e pregações impactantes, mas esqueceram o amor. Estão querendo fazer justiça, mas justiceiro é Jesus. Em 1 Coríntios 13, diz que você pode falar na língua dos homens ou dos anjos. Não adiantará nada, soará como um sino que retine. Não
adiantará nada. Você pode profetizar, não vai adiantar nada. Você pode fazer maravilhas e milagres, não vai adiantar nada. Você pode pegar o seu corpo, tocar fogo e vender e dar aos pobres. Não vai adiantar nada se você não tiver amor. Eu lhe pergunto, cadê o amor pelo próximo? Cadê a palavra de levante, de restauro, de levantar o samaritano, a pessoa que foi atacada pelos ladrões, por Satanás? Cadê o seu agir como bom samaritano? Ah não, eu faço parte da igreja X ou Y, eu me visto de gravata até o pescoço, ninguém vê as pontas dos meus dedos porque a minha camisa quase não alcança os meus dedos, o meu cabelo é lá na bunda. A minha calça é até o meu sapato brilha, lustroso, certo? E o amor, irmão? E o amor? Não, eu sou pregador, que quando eu vou pregar na igreja, a oferta tem que ser 4 mil reais, 5 mil reais. As minhas pregações são impactantes, certo? E o amor, irmão? E a verdadeira obra do Senhor? E a verdadeira palavra de restauração, de levante, de fazer com que almas e pessoas olhem para aquela palavra e digam, não, eu ainda tenho chance, Deus me ama. Ele escuta minhas orações, eu vou orar me arrependendo a Ele e vou pedir que Ele entre na minha vida. Eu venho, meu irmão, esse momento para dizer a ti, que se acha pecador, que se acha ímpio, né? A você, meu irmão, que está escutando palavras ultimamente de pregadores que abrem a boca e diz que teu Deus não escuta tuas orações, os teus louvores, porque você faz coisas erradas aos olhos de Deus, e diz que que a sua oração, que o seu louvor Deus não escuta. Eu venho te dizer que Deus escuta sim, que Deus sabe tudo o que se passa na sua vida sim, que o teu Deus tem memoriais e tudo que você está fazendo está sendo escrito nos seus memoriais. Tudo que é de ruim está sendo escrito no seu livrinho da vida lá. Tudo que você faz de bom está sendo escrito lá no livro da vida. E as suas orações de arrependimento, as suas orações com o coração aquebrantado, elas também estão sendo escutadas pelo seu Deus. E eu te digo, em nome de Jesus, com a força do Espírito Santo de Deus, que Deus está escutando as tuas orações. E Deus vê se você sinceramente, em espírito e em verdade, se arrepende. E que se você verdadeiramente estiver arrependido, Ele sim vai aceitar as suas orações, as suas conversas com Ele, porque você, a partir desse momento, você será um dos filhos de Deus. E assim como uma mulher que quebrou o vaso de alabastro, aquela prostituta que chegou no meio dos fariseus, que se achavam super santos e achavam que ela não tinha salvação e que Jesus não deveria nem aceitar a lavagem dos pés, aquele louvor, aquela adoração que ela estava dando. Como também aquela mulher cananeia que disse que comeria as migalhas de pães que caíam embaixo da mesa. E como aquela mulher samaritana que tinha vários maridos e era pecadora também. E como aquela mulher que ia ser apedrejada. Seja você também salvo, irmão. E que Deus escute as suas orações. E que você se restaure, se regenere. Peça a Deus através de oração força para sair do pecado. Peça a Deus força para resistir a Satanás, às coisas do inimigo. Porque escute o que eu estou lhe dizendo. O teu Deus escuta assim o teu louvor, a tua adoração. Tá bem? Quando você escutar ao longe um louvor daquela igrejinha, daquele rádio que está passando um hino, louve no meio da sua casa, louve a Deus. Porque a partir do momento que você é tocado de pouco a pouco pelo Espírito Santo, um dia Ele te enche, homem. E um dia Ele te enche, mulher. E você naquele grande dia estará em nosso meio. Apenas se arrependa dos seus pecados e entregue sua vida a Jesus. Saia do pecado, mas não deixe de orar, não deixe de louvar, seja lá quem você for. Sempre entre em contato com Deus, tá bom? Não se desanime,
nem se desespere. Ele escuta sim suas orações. Assim como aquela mulher que tocou nos pés de Jesus, chorou e adorou, e ele recebeu, independente dela ser pecadora ou não. Ele apenas disse: existiam uns que deviam 50 denários. Talvez seja você que se diz santo, que frequento a igreja X e sou um grande sacerdote, um homem que leva a palavra do Senhor. Talvez seja você que faz algumas coisas erradas e já está vendo onde está o erro e que está querendo entrar nos caminhos do Senhor. Eu digo a você: arrependa-se, meu irmão, e entre nos caminhos do Senhor e faça com que Jesus perdoe os seus 500 denários e fique alegre e amoroso muito mais do que aquele que devia 50 denários, porque Deus te ama. Amém? Vou orar por você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Pai, para levantar o Teu povo, Pai, para trazer mais almas para o Teu reino, para trabalhar com evangelismo, Senhor, para trabalhar com amor, meu Deus, porque você pode ter todos os dons, mas o dom excelente, o principal dom é o amor. Porque o Senhor nos ensina, meu Deus, que os Teus mandamentos se resumem em apenas 2. Mas em todos esses 2 existe a palavra amor no meio. Amai o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu não chegarei no céu sem ter amor, Senhor. Meu Deus, seja com meus irmãos, meu Deus. Derrama amor sobre a vida deles, Pai. Que eles vejam a tua justiça, Senhor. Mas que eles vejam que o Senhor também é amor e que o Senhor está aberto para receber as orações dele e o arrependimento dele, Pai. Abraça-os, Pai, e escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe suas vidas, meu irmão. Até a próxima.